Comecei a gravar aqui e agora eu vou espelhar a tela pra vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Quem vai primeiro? Eu posso começar. Beleza. Então, pode ler a frase aqui. Eu vou pedir só pra você ler ela em voz alta, né? Pra gente exercitar também a leitura. E depois eu vou te dar 15 segundos pra você se preparar. Eu vou cronometrar aqui. Aí quando você terminar de ler, você me avisa, beleza? Some people enjoy taking risks and trying new things. Others are not adventurous. They are cautious and prefer to avoid danger. Which behavior do you think is better? Beleza, agora eu vou cronometrar o tempo pra você se preparar, tá? Comecei. São 15 segundos. Pronto. Agora eu vou te dar 45 segundos pra você poder começar, ok? Vou marcar o início agora. Pronto. I'm a not adventurous person, but I think sometimes is important do and learn new things and try others and but I'm very um I have difficult and try or just start new things. I don't like. Tá, ok. Eu deixei um minutinho pra você falar. E, bom, é muito normal ficar assim. Até eu fico de vez em quando eu tô estudando pra alguma prova e tal. Que eu também tô estudando pra fazer o TOEFL. E eu gostei que você falou, assim, você entrou bem no ponto, né? Você falou que você não é muito se aventurar, mas às vezes você acha que é importante aprender novas coisas. Uma dica que eu dou. Aqui, ele fala aqui, some people enjoy taking risks and try new things. Aí fala que outras não. Que são mais cautelosas. Qual você acha que é melhor? Uma dica é, por exemplo, eu sei que em 15 segundos para se preparar também é meio, né? É meio difícil, mas infelizmente essa questão do tempo no teste é importante. Por mais que vocês não estejam, né, estudando, não sei se estão para fazer esse teste, ele trabalha novamente o que eu falei, né, da gente conseguir já ter esse timing para alguém perguntar uma coisa. Às vezes você vai fazer uma entrevista em inglês ou até mesmo numa conversa quando você está tentando explicar ou está num debate com uma pessoa. E uma dica que eu dou, por exemplo, ele fala que qual comportamento você acha que é melhor. A minha dica é você pegar quais são os dois opostos, né? O cauteloso e a pessoa que se aventura. Então você pega ali os tópicos de uma pessoa que. Os prós e os contras de você se aventurar e os prós e os contras de você ser mais cauteloso. E depois que você fala eles, que você expõe, depois você dá assim o que você acha que é melhor. E também você pode falar como é que você é. Então é muito importante, assim, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente fazer um mapa mental. Eu sei que com tempo curto é meio difícil, mas assim, é um músculo, né, que a gente exercita. Então, é isso. Mas assim, foi bom, você conseguiu falar, tipo, que é importante você se aventurar, fazer coisas novas. Então, só uma dica, assim, da próxima vez você, nesses 15 segundos, tentar
nem ser muito elaborado, sabe? Porque a gente elabora na hora que a gente fala. Então, você fazer um mapa mental, os prós e os contras de um, os prós e os contras de outro. Beleza? Beleza, certo. Ok. É, agora é você, Jessie. Alô? É pra falar sobre isso também? Uhum. Ah, tá. Eu achei que era outra frase. Calma aí. Nada. Aí, mesma coisa, lê ela em voz alta. Depois de você ler, eu vou te dar 15 segundos. E depois dos 15, eu vou começar a marcar os 45, beleza? Ah, tá. Some people enjoy taking risks and trying new things. Others are not adventurous. They are cautious and prefer to avoid dangers. Which behavior do you think is better? Beleza. Agora eu vou cronometrar os 15 segundos pra você se preparar. Pronto. Pronto. Agora eu vou começar os 45. 1, 2, 3 e vai. Well, I know it is really important trying new things, but I am not an adventurous human. But I know it is important, did it, like taking risks sometimes and trying new things. So I think it's really better do it. But it's not so easy to me. That's not so easy to me because I don't like new things so much. But I think it's better take risks sometimes. Yeah, that. Ok. É... Você terminou um pouquinho antes, 36 segundos, mas tá bom, tipo, não tem problema, né? Tá na faixa boa. Eu sei que, assim, de cabeça, né, é meio difícil você ficar contando, mas ficou numa faixa de tempo boa. E você falou bem, assim, dos pontos de você se aventurar e tal, mas, assim, faltou um pouquinho de você falar dos prós e os contras de você ser cauteloso. Mas, tipo, tá ótimo. Aí agora eu vou pegar uma pergunta diferente pra cada uma de vocês. Porque, tipo, essa primeira, como é mais experimental, é bom que uma fala e aí outra vê, tipo, saca mais um pouco e também, né, como se é da mesma pergunta, vocês pegam, né, enfim, uma visão mais. Aí agora eu vou passar pra segunda pergunta, aí eu vou parar de espelhar rapidinho que eu vou trocar de tela, beleza? Pronto. Aqui o layout é um pouquinho diferente. Ele vai dar um textinho, vou dar um textinho para vocês lerem. Eu vou ler com vocês. E depois tem esse diálogo, né, que eu vou pedir para cada uma ler, né? Então, por exemplo, o narrator fica a Claudiane e o male students e fica a Jessie e a female fica eu, né, pra gente deixar uma dinâmica. E aí aqui no final ele vai dar uma pergunta e você vai ter 30 segundos para preparar essa pergunta, né, tipo, o que você vai falar, e você vai ter 1 minuto, né, já é mais tempo para falar sobre. Beleza? Aí aqui esse texto eu vou ler com vocês e depois o diálogo faz nós três juntas, beleza? Ok. Sculpture courses to be discontinued. University administrators announced yesterday that the sculpture program, a division of the arts department, will be eliminated. The main reason is a lack of student interest, reported one administrator. Although the number of art students has increased, fewer and fewer art majors are taking sculpture classes. Furthermore, the department's only sculpture professor is retiring this year. Given the art department's limited budget, the administrator explained, it just doesn't make sense to hire a new full-time professor to teach sculpture for only a handful of students.
Então, basicamente, no texto, ele tá falando aqui que o programa de escultura, né, do Departamento de Arte da faculdade vai ser eliminado. E a principal razão é que os estudantes não têm interesse e que, apesar do número de estudantes de arte ter aumentado, cada vez menos estudantes estão puxando, né, essa matéria de escultura. E aí também o único professor de escultura do departamento está se aposentando. Aí eles falam que como o budget, como é que é a palavra para budget? Como o orçamento do departamento de arte está limitado, o administrador explicou que não faz sentido contratar outro professor para ensinar escultura só para poucos estudantes, né? Aí aqui a gente vai ter esse diálogo. E, na verdade, eu até me confundi aqui, né? Vai ser só vocês duas conversando, né? E aí, quem quiser ser F-mail e o outro, tanto faz. Enfim, quem quiser começar. Aí lê todas as falas do F-mail e a outra lê todas as falas do mail. Beleza? Beleza. Então, eu posso começar com o meio. Beleza. A parte do Não. narrador não precisa, né? Okay. Everything alright? Yeah, I'm just upset about that article I showed you this morning. Why? What's the big deal? Well, as an art major, I think it's a big loss for the department. The university got it all wrong. What do you mean? Well, the full enrollment isn't because our majors don't want to take these classes. Problem is who has time to take them when there are so many other requirements. I don't understand. See, the classes they're limited are optional. The requirement courses are mostly paint and drawing, and they take up all your time. What we really need are different requirements. Then art major could take a better variety of classes. All the things we're interested in. That makes sense. But the thing about the professor, That's true. But still they're begging drastic. If money is the problem, they could hire a part-time professor, or most professors in department have secondary fields. really? Yeah, at least a few painting teachers are so great sculptors. I'm sure one of they could teach a class. Beleza, acabou aqui. Então, basicamente, a conversa é que a menina discorda que eles tenham que tirar a aula de escultura, reclama que tem muitas matérias obrigatórias e ninguém tem tempo para puxar essa matéria de escultura. E, enfim, fala que a outra alternativa seria, por exemplo, contratar um professor, né, de meio período ou algum professor de outra matéria também dar aula de escultura, né, secondary fields. Ele pode dar aula de duas matérias. Aí, quem vai querer fazer a pergunta agora? Pode ser na mesma ordem? Primeiro a Claudiane? Beleza. Pode. Aí aqui você vai ter 30 segundos para se preparar, mas primeiro a gente vai ler juntas, depois eu vou te dar 30 segundos. E aí depois você vai ter 1 minuto para falar. Aí aqui Ok. ele fala: The woman expresses her opinion of the university's plan. States her opinion and explain the reasons that she gives for holding that opinion. Então ele basicamente pede para você falar, né, qual a opinião da mulher e explicar quais foram os argumentos, né, que ela usou pra... Ai, gente, meu cachorro não para de latir. Foi mal. Pra ter essa opinião, tá? Aí agora eu vou cronometrar os 30 segundos pra você se preparar, e quando eu acabar eu vou te avisar, e depois eu vou cronometrar os 60 segundos, beleza? Vou começar agora os 30. 1, 2, 3 Beleza. e foi.
Pronto, foram os 30 segundos. Aí agora eu vou começar o cronômetro dos 60 e você começa a falar, beleza? 1, 2, 3 e Okay. vai. So she talks about the um, the much have obligatory classes and the alternative for the problem with the professor, and she's right because um, she she's she's so show us um, her interest about the class in sculptures, and maybe other students have the same interest, and Aqui, deu 1 minuto. Ó, foi o máximo que eu consegui. relaxa, é assim mesmo. Assim, às vezes a gente, na hora que já dá os segundos pra gente pensar, já dá aquele branco assim na cabeça. E na hora de falar também dá um branco maior ainda. Uma coisa, você realmente falou que a opinião dela, você falou um argumento que ela deu das das aulas obrigatórias e tal. Mas assim, você não falou, tipo, por inteiro qual a opinião dela. Então, tipo, uma dica que eu dou é, tipo, você ir pela ordem cronológica da frase. Então, por exemplo, ele pediu pra você primeiro dar a opinião e explicar os argumentos dela. Aí eu notei que, tipo, você deu uma parte da opinião dela, e aí você deu um problema e deu uma resolução. Mas, tipo, em vez de você, tipo, falar um problema e falar uma resolução, depois falar o outro, falar outra resolução, que é o que a gente tende a fazer, especialmente quando a gente tem essa questão de tempo, que a gente vai ramificando, né, pra ter o que falar, às vezes, eu dou uma dica assim, primeiro, tipo, falo o que ela falou. Então, tipo assim, qual foi a opinião dela? Tipo, what was her opinion? Então, ela falou aqui que ela acha que it's a big loss for the department. Então, assim, por exemplo, a opinião dela é que ela discorda do que está sendo feito e que seria uma grande perda para o departamento, por exemplo. Aí, assim, e os argumentos que ela usou. Então, assim, o The Low Enrollment, né? Então, eles falam assim, que as pessoas não querem pegar essas aulas porque elas não têm tempo, pois teriam que, talvez, reformular as obrigatórias para não terem que, para os alunos não terem que eliminar as opcionais. E também o outro argumento é que eles poderiam contratar um outro professor ou pedir para um professor do departamento também, que já seja do departamento, também dar essa aula. Então, por mais que seja assim bastante coisa, tipo uma ideia geral. Então, assim, basicamente, ela discorda, ela fala que é uma grande perda para o departamento, e a opinião dela é que não é que as pessoas não queiram, é porque elas não têm tempo, que eles deveriam reformular e que se dinheiro era o problema, eles deveriam contratar um professor de meio período, ou pegar um professor que já dava aula lá. Mas assim, eu já vi que nessa segunda você já caminhou bastante em relação ao primeiro exercício que a gente fez. Então, assim, tá muito bom. E realmente, com o tempo não tem como ficar muito noiado, assim, pra ser perfeito. Esse tipo de exercício é muito treino, né? De primeira é praticamente impossível. A não ser que você seja a pessoa mais tagarela do mundo. Então, assim, tá ótimo, tá? Parabéns. Ok, Aí obrigada. aqui a gente tem a segunda, né? Que vai ser uma outra questão, né? Pra Jessie. E aqui ele dá até umas response tips. Então ele fala assim, aqui ó, to respond this question, you should state the woman's opinion, né? Então a opinião do plano dela. E aqui ó, o que eu falei, big loss for the department, uma grande perda. E aí você fala aqui as duas razões que ela deu, que ela fala porque as pessoas não têm tempo, né? E
Aqui, também falar aqui que os estudantes iam considerar pegar as aulas de escultura se a universidade mudasse, né, os requerimentos, então as obrigatórias. E aí depois ela fala aqui, ó, part-time, não sei o que, pipopopó. Mas enfim, tá vendo assim como ele segue a ordem mesmo da pergunta, que é mais fácil até pra você não se enrolar. Aí, indo aqui pra terceira questão, que vai ser a pergunta que a Jess vai fazer. Eu vou ler esse texto aqui pra vocês e depois eu vou pedir pra Jessie ler a parte do professor aqui. Então vamos começar. Revealing coloration. Many animals use coloration to protect themselves from predators. One defensive strategy involving the use of coloration is what is known as revealing coloration. Animals employing this strategy have an area of bright color on some parts of their body. This bright color is usually hidden from predators' view. When approached by a predator, the animal suddenly reveals the area of bright color. This unexpected display of color startles or confuses the predator and provides the would-be prey with an opportunity to escape. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, de vocabulário, tipo assim, nesses textos, assim, pode falar. Enfim. Então, basicamente, ele fala aqui de uma forma de defesa dos animais, que é revealing coloration. Então, eles têm uma área do corpo deles que tem alguma cor, bright color, uma cor assim que se destaque, e geralmente está escondido. E aí, quando um predador chega perto, o animal revela essa parte de bright color, e isso deixa o predador assim agitado ou confunde eles, e a presa consegue escapar. Aí aqui a gente tem esse diálogozinho do professor, que ele dá um exemplo. Aí eu vou pedir pra Jessie ler, beleza? Deixa eu só agitar aqui a tela. Pronto. Pode? There's a large tropical insect called the peanut bug. Yes, like the peanuts that you eat. And the peanut bug front wings are colored so that they blend in with their surrounds. But its back wings, which are usually called are hidden, have this bright, colorful spoon. And when the peanut bug is attacked, it suddenly opens in back wings, and out pop these big green colors. And that surprises the predator and gives the peanut bug a chance to get away. And then you have a butterfly called the morpho butterfly. And parts of the morpho butterfly's wings are very shiny. They reflect a lot of sunlight. When this butterfly is resting, these shining parts of its wing is hidden. Now, morpho butterflies are often attacked by birds. So when a bird approaches, the morpho flies away. And when the morpho splats its wings, all the birds can see are flash of light reflected. Pode abaixar pouquinho? Isso. From the morpho's wings. Those flashes of light make it very difficult for the bird to follow the morpho, and the morpho is usually able to get away. E, gente, eu tava falando a beça aqui e tava com o microfone desligado. Foi mal. Mas eu tava falando aqui que ele dá 2 exemplos do Peanut Bug e da Morpho Butterfly. E aí o Peanut Bug, ele basicamente tem asas da frente, que são
de uma cor que faça eles se misturarem, né, no ambiente que eles estão, mas as asas de trás elas ficam fechadas e escondidas. Mas elas têm umas cores super vibrantes e vários pontinhos coloridos. Então, quando o Peanut Bug é atacado, abre as asas e vem essas cores aí super gritantes e o predador fica, né, assustado. E aí a segunda, que é a Morphle Butterfly, ela tem asas que são muito brilhantes e refletem muito a luz do sol. E aí, quando ela tá descansando, essa parte brilhante da asa dela fica escondida. E essas borboletas geralmente são atacadas por pássaros. Então, quando os pássaros se aproximam, a borboleta voa, né? E quando ela bate as asas, tudo que os pássaros conseguem ver são os flashes de luz, né? Porque as asas refletem a luz. Então, isso dificulta muito o pássaro conseguir seguir a borboleta e a borboleta consegue escapar. Bom, aí ele vai dar a pergunta aqui. Aí aqui ele fala: Using the examples of the peanut bug and the morphle butterfly, explain the concept of revealing coloration. Então ele pede para você usar esses exemplos, né, do peanut bug e da morphle butterfly e explicar o conceito de revealing coloration. Então ele para você explicar o que a revealing coloration usando esses exemplos. Aqui é um pouquinho mais complicado porque ele pede para você lembrar, mas basicamente o Peanut Bug tem 2 pares de asa, a frontal e a de trás, e a de trás tem cores vibrantes, né? E aí quando ele é atacado, ele mostra as asas. E a Morphle Butterfly, as asas dela, quando ela tá em repouso, ficam escondidas, mas quando ela tá ela sofre algum tipo de ameaça, reflete a luz do sol e o predador dela não consegue, né, keep track, né, não consegue acompanhar ela. Daí eu vou te dar 30 segundos para você se preparar, escolher qual ordem que você vai falar e etc. E depois dos 30 segundos eu vou ativar o timer dos 60, beleza? Eu vou começar dos 30 segundos agora. Aí você toma para pensar na sua resposta. Pronto, agora eu fiz 30 segundos. Aí agora eu vou começar a cronometrar os 60 para você falar, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3 e pronto, tá rodando. Okay, the concept of revealing coloration is basically to survival in nature. So when an animal is afraid, they reveal the color in like this peanut bug is an example because it's like have a little spot and have colorful in the spot. And when these animals are afraid, he's revealed this coloration. So the concept of revealing coloration basically to protect of attack and have this morpho butterfly and it have like in the wings it's like the light reflected in these wigs, but it's basically to survive this concept. They just revealing the coloration when these animals is like afraid or ai, travei agora. Deu 1 minuto e 13, mas na faixa do 1 minuto você já tinha explicado basicamente o que era o conceito. Foi ótimo. A única coisa que faltou foi quando você estava falando do Peanut Bug, você falar que estava nas asas dele, as cores, né? Ficou meio vago. Porém, na borboleta você falou das asas e que refletem a luz do sol. Realmente assim. Esse exemplo é um exemplo meio infeliz, porque ele pede pra você ficar lembrando esses trem aqui de animal, não sei o quê. Mas é importante também que treine essa questão de você conseguir assimilar ali o que tá no texto e, né, falar, né? Uma coisa que você acabou de ler, você vai ter que reproduzir.
E, enfim, em geral, gente, foi muito bom, tá? Parabéns. Eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer esses exercícios, eu tomei um pau, porque é isso assim, dá um branco, a gente esquece tudo que a gente leu, tudo que a gente planejou na nossa cabeça. Mas foi ótimo. E eu sei que, tipo assim, é meio chato fazer esses exercícios. Eu, pessoalmente, odeio. Mas eu acho que é muito importante pra gente treinar essas habilidades, e principalmente da fala. Porque uma coisa quando a gente. Até mesmo assim, a nossa pronúncia, né? O nosso vocabulário, quando a gente planeja o que a gente vai falar, ou quando a gente tá falando de forma descontraída. Mas muitas vezes a gente pode se colocar em situações, né? Tipo, assim, no inglês, por exemplo, sabe, se você for fazer um curso, um teste oral, ou até mesmo uma prova, um teste oral, ou você ter que explicar alguma coisa a alguém, e aí a gente acaba, às vezes, dando esse branco, esquecendo, enfim, eu acho que esse tipo de exercício dá bastante recurso. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou compartilhar a outra tela. E deixa eu abrir aqui. E eu vou falar pra vocês qual vai ser o dever de casa de vocês. Só um minutinho aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui a tela? Então, Sim. esse Sim. homework de vocês vai ser basicamente, vocês têm que escrever como se fosse um e-mail, né? Nessa situação aqui. Então, a gente, vamos supor, né? Supostamente, a gente quer estudar em Londres, e aí a gente vai ler esse anúncio aqui da escola, e a gente vai escrever um e-mail, né, para a pessoa que seria o Mr. Williams, que é a pessoa das admissões dessa escola, e a gente vai pedir detalhes. Então, vamos ler esse texto aqui primeiro, ó. Our well-equipped school offers English language courses in the heart of London. The school has a friendly atmosphere and organizes a full range of sporting and social activities as well as excursions out of London. The school is conveniently located near the museums and the river. Accommodation can be arranged with carefully selected British families. Contact Jim Williams by email or for further details. Então, basicamente, você vai ler esse texto e vai escrever uma carta como se você fosse uma pessoa que você quer entrar nessa escola, você quer saber mais, você quer saber mais sobre a rotina, sobre a qualificação dos professores, etc. Então, aqui tem umas dicas, né? Quando você for escrever esse e-mail, né, fictício, você escrever how many students there will be in the school, né? Então, quantos estudantes tem a escola, quantos estudantes tem em cada sala, qual a qualificação os professores têm, quais os recursos que a escola usa. Então, por exemplo, você pergunta qual vai ser o método que eles vão ensinar, quais os recursos, se vai ser slide, se eles têm data show, se eles oferecem computador, qualquer coisa. Qual é o preço, o que está incluso e o que tem ali na área, né? Então, aqui são umas dicas e é como se vocês quisessem mesmo se inscrever no curso e, enfim, escrever um e-mail ali. Aí vocês podem colocar esse texto, eu vou criar lá o tópico dessa aula, eu vou colocar esse slide lá, aí vocês podem escrever lá mesmo, que aí eu corrijo, mas se vocês não se sentirem confortáveis, vocês podem também me mandar no privado do Discord, que eu vou ler, vou corrigir e vou mandar de volta pra vocês, beleza? Aí a Ok. keyword de hoje é glance. Vocês não precisam colocar, mas se vocês quiserem colocar lá no negócio de palavra-chave, é melhor pra gente conseguir acompanhar as faltas, enfim, e as presenças. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Não, não. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido, né, se exercitar bem nessa aula de hoje. E a aula que vem eu vou. Se vocês não conseguirem, tipo, até a aula que vem, escrever esse texto, não tem problema. Porque eu entendo que tem faculdade, etc. Mas a aula que vem também vai ser mais exercício. Eu vou trazer uns exercícios diferentes, que vão ser de listening. Então, se vocês já quiserem ir praticando, né? Enfim, escutar, até mesmo com música mesmo, né? Tentar ali entender bem, pegar bem no ouvido o que tá vindo. Vai ser isso. Então é isso, gente. Obrigada aí por terem aparecido na aula.